Coloque em votação o projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a aprovação com ressalva das contas do excelentíssimo senhor Luciano Duque de Godoy relativo ao exercício financeiro 2020, termo da decisão proferida nos autos do TSE de Pernambuco 021 011 0038 disto 5, dando-lhe consequente a quitação da outras providências. Convoco-os para proferir seu voto o vereador Antônio de Assis do Nascimento. Como vota o vereador Antônio de Assis do Nascimento? Senhor presidente, senhores aqui presentes, baseado no parecer do Tribunal de Contas, do ex-prefeito Luciano Duque de Godoy, isso relativo ao exercício financeiro 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025, vota a favor das contas do ex-prefeito Luciano Duque. Como vota o vereador Antônio Rodrigues de Lima? Aprova as contas do ex-prefeito Luciano Duque, de acordo com o relator do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Carlos André Pereira de Souza? Neste termos, voto pela aprovação com ressalva as contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativas ao exercício financeiro 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025. É como voto, senhor presidente. Ok, eu quero dizer aos senhores que votaram que assinem os documentos que vocês têm aí, trazer aqui na mesa diretora. Como voto o vereador Clênio Alves de Melo? Voto pela aprovação com ressalva as contas do senhor Luciano Duque de Godoy de Souza, relativos ao exercício financeiro de 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025. Como voto o vereador Francisco Pinheiro de Barro? Senhor presidente, caros vereadores, eu vou fazer questão de ler como voto na íntegra, como fiz na anterior. Considerando as dificuldades vivenciadas no ano de 2020, em razão da pandemia do Covid-19, cumulada com a emenda constitucional de 119/2022, a qual implicou o afastamento da responsabilidade administrativa, civil, criminal dos municípios, especialmente no tocante à aplicação do percentual mínimo de gastos em educação nos anos 2020 e 2021, em razão da calamidade pública provocada pela pandemia Covid-19. Há de se destacar que a própria jurisprudência do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em ponderar irregularidade identificada em prestação de contas do governo relativo ao ano 2020, segue essa mesma linha, tendo em vista a atipicidade do exercício financeiro, resultando assim na aprovação com ressalva das contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativa ao exercício financeiro 2020. Nesses termos, voto pela aprovação com ressalvas às contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativa ao exercício financeiro 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025. É como voto, senhor presidente, e vou entregar por escrito o meu voto. Como voto o vereador Giliardi Menos de Melo? Como já tinha antecipado, voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas, também entendendo da dificuldade do ano da pandemia, do ano 2020, e aí houve necessidade de abertura de vários créditos e também por entender que apenas 2 itens, levando em consideração a 19, foram descumpridos. Então eu voto favorável, seguindo o parecer do Tribunal de Contas pela aprovação, com ressalvas da conta do ex-prefeito Luciano Duque, referente a 2020. Como voto o vereador Ginclésio Antônio da Silva Oliveira? Senhor presidente, eu voto pela aprovação com ressalva
as contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativas ao exercício financeiro de 2020. Votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025. Como voto o vereador José Jaime Inácio de Oliveira. Voto pela aprovação. Voto pela aprovação com ressalva as contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativo ao exercício financeiro de 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo 014/2025. É como voto, meu presidente. Como voto o vereador José Raimundo Filho. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhores ouvintes, senhores presentes. Após a análise, de todos os pareceres e considerações emitidas pelo Tribunal de Contas, inclusive, enfocando basicamente o parecer do relator, que seguido pelos seus membros, voto pela aprovação do decreto legislativo número 14/2005, aprovando com ressalva as contas do ex-prefeito Luciano Duque, do gestão 2020. Como voto o vereador Lindomar Lopes Diniz. Boa tarde, senhor presidente. De acordo com a recomendação do Tribunal de Contas, voto favorável. Voto pela aprovação das contas do senhor Luciano Duque de Godoy de Souza, relativa ao exercício de 2020. Voto pela aprovação. Como voto o vereador Nailson da Silva Gomes. Boa tarde mais uma vez. Considerando, senhor presidente, as dificuldades encontradas no ano 2020 pelas gestões municipais, não só em Serra Talhada, mas em todo o Estado, acumulada a emenda constitucional 19/2022, e analisando o relatório emitido pelo Tribunal de Contas desta Casa, eu acompanho de forma como acompanhou todos os membros da Corte e do TSE, por unanimidade, a aprovação do Decreto Legislativo 014/2025, pela aprovação ressalva das contas do senhor Luciano Duque, relativo ao exercício financeiro de 2020. Assim como voto, senhor presidente. Como voto o vereador Ronaldo Romão de Souza. Boa tarde a todos. Voto pela aprovação, com ressalva das contas do ex-prefeito Luciano Duque, no exercício 2020, Como voto o vereador Técio Barbosa Siqueira. Voto pela aprovação com ressalvas às contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativas ao exercício financeiro de 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo 014/2025. É como voto, senhor presidente. Como voto o vereador Rosimério Luiz Alves da Costa. Boa tarde a todos. Voto pela aprovação, com ressalvas, as contas do senhor Luciano Duque de Godoy Souza, relativo ao exercício financeiro de 2020, votando favorável ao projeto de decreto legislativo número 014/2025. É como voto, senhor presidente. Como voto o vereador Wallace Cleito Caboclo, Popular China. Senhor presidente, voto de acordo com o decreto do Tribunal de Contas. Voto pela aprovação das contas em exercício financeiro de 2020. Voto favorável ao projeto de decreto legislativo 014/2025. Aprovando as contas do ex-gestor Luciano Duque. Meu voto é sim, aprovando. Passa a palavra ao primeiro secretário Rosimério de Cuca para preferir meu voto. Como voto ao senhor presidente Mané Enfermeiro, das contas de 2020, do ex-deputado, do ex-prefeito Luciano Duque. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês aqui, uma boa tarde. E quando a gente volta aqui, doutor Nando disse que nós temos todo mundo fala uma coisa só e a gente mostra o laudo que diz que nós estamos aqui na última eleição, na última votação aqui, disse que nós estávamos com um papelzinho escrevendo tudo que votava. Eu não vejo nenhum problema de não votar a favor das contas do deputado Luciano Duque,
porque veio uma recomendação e foi na época da pandemia, diferente das outras que veio, como Iraquira usou aqui essa casa, não pediu, fez um empréstimo, e eu não podia deixar de não votar uma coisa que ele fez errada, que tinha que passar pela essa Câmara, e ele não passou. Então, eu voto pela aprovação das contas do prefeito Luciano Duque, sem nenhum problema. Voto como representante do povo e voto corretamente com minha consciência. Voto sinceridade, sem problema político, sem problema nenhum. Voto pela aprovação, com ressalva das contas do senhor Luciano Duque de Godoy, votando a favorável o projeto de decreto legislativo 014/2025. Voto a favor das contas do prefeito Luciano Duque. Pode continuar, senhor presidente. Eu quero que a Vossa Excelência conta os votos. 16 votos a favor e uma abstenção. Voto. Não, 16 votos a favor e uma ausência, uma falta. As contas do deputado Luciano Duque foi aprovada.